Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, ouvintes da Santos FM. Começa agora o programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia. Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia querá informar e debater os principais fatos da região e do país. Olha, na bancada hoje teremos o nosso time das segundas-feiras já aqui representado, primeiramente pelo empresário e consultor portuário Maxwell Rodrigues. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Zé. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes. E mais uma semana típico da região, né, Zé? Solzinho pela manhã, vem aquela ventania à tarde e chuva no final do dia. Então, uma boa semana a todos e bons negócios, como diz o meu amigo Alexandre. Muito obrigado, Maxwell. Lembrando que hoje é dia do Agenda Portuária. O Agenda Portuária que terá, nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho, a presença do diretor executivo da AGEM, Agência Metropolitana da Baixada Santista, Hélio Vieira. Alexandre já foi anunciado, vamos aí reforçar apenas e destacar e agradecer a presença do Alexandre Nunes, que é empresário e diretor executivo do Santos e Região Conventions and Visitors Bureau. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Zé. Bom dia, Maxwell. Bom dia aos nossos ouvintes. O Maxwell já roubou minha fala de hoje, né? Mas vou reforçar os bons negócios, né? Chegando esse final de ano, possamos aí fechar o caixa no azul, que é o anozinho difícil, né? Mas vamos lá. Verdade. Se bem que a roupa do Papai Noel é vermelha, né? Não quero falar nada, fazer nenhum juízo de valor, mas enfim, tudo vai melhorar. Temos que acreditar nisso diariamente. O Rick Santos está aqui já na coordenação de produção, na mesa de som, e ao meu lado a Jana Novaes, que vai convidar você a interagir conosco ao longo do programa Bom Dia CDL, que está no ar. Bom dia, Jana. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes da Santos FM, comentaristas da bancada. Para participar do programa Bom Dia CDL tem várias maneiras e é muito fácil. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. A nossa página do Facebook, que é sempre atualizada com informações e fotos dos comentaristas e convidados, é a CDL Santos Praia. E tem também nossa rádio web, que reprisa o programa às 18 horas todos os dias. Para escutar, basta acessar o site cdlsantospraia.com.br ou baixe o aplicativo da CDL Santos Praia pelo Play Store para Android ou App Store para iOS. Muito bem, obrigado, Jana Novaes. Vamos cumprir a nossa pauta de hoje, desta segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2016, o ano de 2016, aí caminhando para o seu ocaso, para o seu final, rapidamente, por sinal. Bom, primeiro tema de hoje da pauta diz respeito à questão do número de moradores de rua, que deve aumentar com a chegada do verão. As cidades da região, principalmente Santos, pelo grande número de idosos, começa a receber grande parte dos moradores de rua de interior e também de capitais. A cidade é conhecida pela generosidade não apenas com mantimento e roupas, mas também os aposentados, que costumam ter piedade dessas pessoas, né? Se comoverem com o drama das pessoas que estão aí na rua, situação de rua, e geralmente acabam dando recursos, as coisas todas. Dos vários entrevistados, um casal do Paraná já passou por mais de 200 cidades. Quando vieram aqui em Santos, não saíram mais, estão há 3 anos. De janeiro a outubro, 1.797 moradores de rua que estavam na região foram devolvidos às cidades de origem, segundo estatísticas da Prefeitura de Santos. Do total, Santos enviou 709, as outras prefeituras também mandaram dados. Petioga 407, Guarujá 342, 342, Itaim 251 e Praia Grande 88. O número deve ser maior, pois São Vicente, Cubatão e Mongaguá não repassaram dados, mas confirmaram fazer recâmbio. O Peruíbe nada informou. O total de recambiados também não representa o de pessoas que vêm para a região, pois nem todas aceitam voltar. Essa questão sempre vem à tona aqui no programa, que é algo que é recorrente, fácil de se perceber aqui nas ruas da cidade de Santos e da Baixada Santista. Vou começar com o Maxwell Rodrigues. E o poder público geralmente se manifesta dizendo que, por conta do direito de ir e vir, é um caso de difícil solução, que não se pode remover essas pessoas contra a vontade delas. E aí? Tenha dúvidas, Zé, e isso é um mal social que necessariamente muitas cidades acabam enfrentando essas condições em virtude de inúmeros cenários que nós temos hoje no país. É evidente que boa parcela dessas pessoas não possuem a oportunidade devida
para que possam honrar compromissos e ter uma vida social adequada. Mas também é claro a gente notar, e muitas pesquisas já dizem isso, que boa parcela dessas pessoas também não tem interesse de sair dessas condições. E aí fica aquele dilema social para que ache uma alternativa para essas pessoas. Além desta questão, eu acho que para esta temporada, Zé, nós também temos de nos atentar a algumas outras condições, como é a relação da coleta de lixo. Nós percebemos aí que a prefeitura vem enfrentando uma série de dificuldades e eu espero, honestamente, que a cidade de Santos não venha a passar as situações que foram evidenciadas na cidade de São Vicente também, viu, Zé? Alexandre? Diante de um problema social bastante crítico, né, a situação dos moradores de rua realmente inspira muito cuidado. E o poder público tem que ser vigilante, Zé e ouvintes. A Secretaria de Ação Social, isso tem que ter um trabalho efetivo de monitoramento, né, porque infelizmente a gente sabe também, Zé, que muitas vezes vem combis clandestinas e despejam nas nossas cidades inúmeros moradores. Isso ainda acontece, parece coisa do século passado, mas isso ainda acontece. Então há de se ter uma vigilância muito grande nessas situações sorrateiras que acontecem na calada da noite, né? Não é só em Brasília não, viu, que acontece coisas na calada da noite. Mas infelizmente a gente vive esse quadro social que fica muito mais latente agora por conta da temporada, porque há um maior fluxo de pessoas, há uma maior, né, a concentração de renda, então as pessoas também desprovidas dessa condição e realmente de um cuidado social mais adequado acabam procurando a nossa cidade, a nossa região, por acreditar que vão tirar daí o seu sustento. Então ficar atento, políticas públicas regionais, depois até para provocar um pouco aqui, Zé e ouvintes, o Hélio, né, que acaba atuando nas 9 cidades, até por conta da nossa agência de desenvolvimento da Baixada Santista. É um problema sério isso na questão social, e as nossas cidades têm que ter uma política efetiva para que possamos aí conseguir encontrar um bom termo, né, em algo que tem que ser pensado, planejado e, sobretudo, dado uma atenção especial a este fato. O que ruim, como bem lembrou o Maxwell, não só na questão do lixo, né, mas das oportunidades que o lixo traz, inclusive para propagação dessa população, que realmente acaba procurando locais onde possa tirar daí algum tipo de sustento, né? Então, fica aí o alerta às nossas autoridades para que haja uma vigilância, um trabalho mais efetivo, não havendo, sim, a perturbação da Constituição, do direito de ir e vir. No entanto, há de se ter uma preocupação com o aspecto social e do reencaminhamento dessas pessoas aos seus locais de origem. É uma questão sempre delicada e a CDL Santos Praia sempre bate muito nessa tecla, porque, claro, ninguém diz que é fácil lidar com essa questão. Afinal de contas, são seres humanos que, além do recâmbio, precisam de uma assistência social para se reinserirem na sociedade. E as campanhas vão no sentido que é até um pouco drástico, para que as pessoas evitem de dar comida, de dar dinheiro, né? Mas é uma característica da população daqui, especialmente Santos. Até nos censos que eles fazem com a população em situação de rua, eles declaram, olha, o pessoal de Santos é muito generoso em relação a isso. E como é que fica também? Até entendo o lado até do comerciante, que às vezes ele tem uma sobra de comida que ele vai jogar no lixo, e vem uma pessoa faminta, e aí, como é que ele vai agir? Mas, de qualquer maneira, o que se questiona é se o poder público não tem mecanismos para ter mais efetividade nesta questão, para que essas pessoas realmente recebam o devido apoio nos equipamentos que são direcionados para isso, que, aliás, até esse ano tiveram até uma ampliação de espaço e de vagas aqui na cidade de Santos. Mas sem polemizar, Zé, se você perceber, existem programas de TV que atuam com estas pessoas a fim de tirar estas pessoas das condições que elas estão, né? E por um determinado período de tempo, estas pessoas saem desta condição em virtude desta ajuda que é provida por estes programas de TV, e num espaço também muito curto de tempo, e aí eu acho que é um outro tipo de estudo, essas pessoas retornam àquela condição.
em virtude de uma necessidade individual. Me parece que não é só uma questão social também, mas é uma questão individual. Estas pessoas, elas retornam a estas condições e não se sabe bem o porquê. Talvez pelo comodismo ou por alguma outra razão, mas isto também é bastante evidenciado. E no meu entendimento, isto não é um problema de gestão pública, né? Porque se a pessoa quer ficar naquela condição na qual ela está, o que a gestão pública efetivamente pode fazer, Zé? Então, tem também a questão de saúde, né? São as dependências, né? De dependências químicas, de álcool e tudo mais, que geralmente faz que a pessoa não tenha aquele senso de querer ter as mínimas noções de higiene, Isso acaba sendo atrelado, né? Essa situação, né? Agora você falou da questão de Santos especificamente, né? Alexandre, só para dar um exemplo, só para não perder o raciocínio, um dos programas foi feito com um antigo integrante do Raça Negra, o Rick falou bem aqui, era um integrante famoso, tinha uma condição fantástica, né? Ele teve um problema de saúde e permaneceu como morador de rua por muito tempo, né? Aquele rapaz do Legião Urbana também, o Renato Negrete, que acabou falecendo, também virou morador de rua. Teve oportunidade de sair dessa condição e a gente não sabe por quê, porque é um problema de saúde, retornou a conviver e a viver uma condição como essa, não é verdade, Alexandre? Não, são inúmeros exemplos que a gente acaba encontrando, muitos também, a gente não pode também deixar de lado, de entender que o problema social também é bastante agudo, né, e que isso tem que ser trabalhado. Mas na questão de Santos especificamente, né, você vê que Santos tem essa característica, né, do cuidado. A começar até pelo brasão da nossa cidade. A pátria, ensinei a liberdade e a caridade. Isso está no DNA do santista, está no DNA das pessoas quererem ajudar ao próximo. Só que toda ajuda também tem que ser balizada, né? Até que ponto eu estou contribuindo para a evolução daquela pessoa, daquele indivíduo, ou estou criando uma condição para que ele permaneça, como bem lembrou o Maxwell, numa situação que, em tese, ele pode até desejar. Só que isso acaba afetando toda uma imagem e toda uma estrutura de uma cidade como um todo. E você também tocou num ponto importante, Zé, que muitas vezes a questão do morador de rua está atrelado aos vícios, né? Infelizmente, as drogas e não é difícil a gente encontrar moradores de rua queimando a sua pedra de crack, infelizmente até cometendo alguns pequenos delitos, e isso acaba prejudicando muito a imagem, e alguns bairros são privilegiados por isso, né? Onde há mais a concentração de pessoas, existem mais ainda a situação desses moradores nessa condição, que é triste, mas que deve ser trabalhada aí numa ação mútua entre a sociedade e principalmente o poder público. E eu queria só destacar uma coisa, Zé. Pois não. Existem algumas cidades que têm uma preocupação muito grande, né? Eu vou citar um exemplo aqui que acabei de vivenciar isso, até por conta de fazermos o Festival de Turismo de Gramado, levando a nossa informação para toda a região sul do nosso país. E em Gramado você não observa moradores de rua nem pedintes. E tive a oportunidade de conversar com uma pessoa da Secretaria de Ação Social, foi até bem acalhar esse tema, que eles têm um processo de vigilância contínua. Eles abordam as pessoas na rua, sim, abordam as pessoas na estrada, principalmente na RS 115, que é um caminho alternativo para quem parte da capital Porto Alegre em direção a Gramado e Canela, nas Serras Gaúchas, e é feita uma triagem. Então há uma vigilância constante. E eu confesso, toda vez que lá fui, não encontrei nenhum morador de rua e ninguém me pedindo coisas, né, em saída de lojas. Isso realmente é surpreendente. Claro que eu estou falando de uma cidade cuja geografia, né, talvez seja muito mais fácil controlar. Você tem 2, 3 entradas, é uma cidade de menor porte, mas chama a atenção de uma cidade que é um dos destinos turísticos mais procurados no país durante o ano inteiro. Lá se trabalha com sabedoria, com integração, aquilo que a gente briga pela nossa região aqui, de trabalhar de maneira integrada. Lá os caras nos ensinam como fazer isso, e até em questões sociais, você tem uma vigilância coletiva daquela região das Serras Gaúchas, para que você possa triar e conduzir essas pessoas, inclusive de volta aos seus locais de origem, Zé. É o Bom Dia CDL no ar aqui na Santos FM 92.5. Vamos ao vivo até às 8 da manhã. Importante ter você conosco sempre nessa audiência para debater temas de interesse da cidade, da região e do país. Bom, próximo tema diz respeito ao seguinte: protesto pacífico em favor da Lava Jato tomou a Praça da Independência em Santos. Vamos falar disso daqui a pouquinho, porque a Jana Novaes está me avisando, tem uma manifestação de um ouvinte a respeito do primeiro tema, a questão dos moradores de rua.
Zé, primeiramente, o Álvaro de Lima deseja um bom dia a todos e uma ótima semana. E o Mariano Gomes diz o seguinte: bom dia a todos. Ainda falando sobre o social e a saúde, faço um alerta gravíssimo. Ontem, domingo e hoje na segunda, caminhando e correndo na praia, recolhi da areia em pontos diferentes, seringa descartável e 2 agulhas, na areia da praia. O poder público tem de tomar medidas educativas e inibitórias desta prática irresponsável. Mariano Gomes. Obrigado, doutor Mariano Gomes, sempre na audiência do nosso programa. E ontem, os protestos pacíficos em favor da Lava Jato tomaram conta da Praça Independência e do país como um todo. Em mais de 200 cidades, manifestações, centenas de pessoas se concentraram ontem na Praça da Independência, aqui no Gonzaga, em defesa da Operação Lava Jato e contra o pacote de medidas anticorrupção, aprovado com modificações pela Câmara dos Deputados. A mobilização no Gonzaga foi pacífica, começou por volta das 3h20 da tarde. Os manifestantes vestidos de verde e amarelo, as cores do Brasil, Maxwell, e uma defesa pública, popular, espontânea ao trabalho do juiz Sérgio Moro, principalmente, e da força-tarefa da Lava Jato pós acontecimentos do Congresso Nacional na semana passada. Zé, o que é a mídia social? O que a mídia social contribui para que a população consiga se mobilizar? E essa mobilização, no meu entendimento, até por ser uma mobilização nacional, foi uma mobilização em tempo recorde, né? Em virtude do que ocorreu em relação à última votação das medidas anticorrupção e o prazo de manifestação da população contra esta votação. Eu sempre me perguntei, Zé, Alexandre e ouvintes, que seria o resultado disso tudo, né? Da Lava Jato, dessa condição que os políticos hoje estão relacionados à corrupção. E eu tenho percebido hoje em dia, Zé, na mídia social, uma mobilização bastante grande contra os políticos a fim de tomar ações que venham a gerar um desconforto muito grande. Que tipo de desconforto? Nós já estamos percebendo na mídia social que as pessoas querem, de alguma forma, por exemplo, ir contra estes políticos em locais públicos, não dar a permissão a estes políticos em frequentarem restaurantes e outras condições. Nós temos aí muitas pessoas falando em agressão física, nós temos aí muitas pessoas falando em agressão em relação aos veículos desses deputados e senadores, e me parece que isso está tomando um caminho diferente, não relacionado a terrorismo. Algumas pessoas estão falando que isso é terrorismo e assim sucessivamente, você tem esse tipo de comparação, mas isto me mostra uma revolta muito grande por parte de uma parcela ainda pequena. E se este for o caminho, eu acho que é um caminho bastante preocupante. Não há dúvida que nós temos aí, o que nós vimos ontem, Maxwell e ouvintes, é um retrato de uma sociedade que, bem ou mal, ou até muitos diriam tardia, vem amadurecendo. Porque nós temos que pensar numa seguinte situação: a classe política brasileira, desde sempre, parecia, aqui eu vou fazer uma comparação com a estrutura de sociedade da Índia, né? Político no Brasil parece que pertence à casta superior, né? Os intocáveis. É o feudo. Os intocáveis. Quando na verdade a classe política tem que perceber que são servidores públicos. Enquanto o político no Brasil achar que ele vai advogar em causa própria, ao invés de advogar a bem do direito de toda a sociedade, realmente vai ficar muito difícil. Essa resposta das ruas, manifestações pacíficas, inteligentes, cobrando simplesmente algo que devia fazer parte de todos nós, e nós aprendemos isso em casa, né? A ética, o respeito, a honestidade, mas de repente, quando se vai às urnas, ou quando se vence nas urnas, parece que isso tudo é esquecido. Temos que manter sim essa mobilização. As medidas anticorrupções só foram pleiteadas, né, colocadas no Congresso, ainda que eles tenham feito essa mazela com toda a legislação, mas foi graças a uma medida de origem popular. E tantas quantas vezes for necessário que a população se mobilize para entrar com outros projetos de lei de origem popular, para que possamos ter de fato o país que nós desejamos e temos, sobretudo, o compromisso dos nossos políticos em olhar
para todos e não para o próprio bolso. Vocês estão certíssimos. Bom, Maxwell, estamos com problema nesse microfone e já te devolvo a palavra rapidamente. O que eu queria dizer é o seguinte, é que essas pessoas, eu também já não concordo com essa questão de apedrejamento público. Eu, particularmente, que isso também fere a lei, né? Você não pode, já vai para o constrangimento ilegal. E o que acontece é o seguinte, eu entendo que essas pessoas foram eleitas, né? Então não adianta nada você depois tomar uma atitude drástica, sendo que você tem o poder do voto na mão para eliminar essas pessoas do processo, no bom sentido, eliminar essas pessoas do processo político. Nenhum deles usurpou, chegou lá, pegou uma arma, pegou uma milícia e falou, olha, vou sentar nessa cadeira e eu sou deputado a partir de agora. Essas pessoas foram colocadas lá por milhares de eleitores, então isso também tem que ser repensado. Não sei se voltou, Zé? Voltou. Em relação Você a foi questão, censurado, percebeu? Eu percebi. O ponto eletrônico ficou no ar, né? Eu até olhei pra Giane aqui, né, Zé? Não sei se foi a água, mas enfim. Esta questão do voto, Zé, a população também já aprendeu e já tem um entendimento de que as opções, elas são determinadas por estes partidos. Nós não temos muitas opções em relação à questão do voto. O que eu quero dizer com isso? Hoje, para que você possa eleger um deputado, para que você possa eleger um senador, um governador, um prefeito, essas pessoas passam por uma eleição, entre aspas, interna de partidos, que estes partidos são comandados por os mesmos que estão lá hoje há longo tempo no poder, Zé. As opções de voto hoje também são bastante ruins. Nós percebemos aí que existe uma discrepância muito grande, por exemplo, na questão de tempo de rádio e de TV. Partido A, B, C e D, em relação a essas fusões que são feitas, possuem aí tempo de 10, 15 minutos de televisão, enquanto outros partidos têm 8 segundos. Como é que eu posso ter um poder de comparação neste sentido para que eu possa eleger o candidato A ou o candidato B? O candidato A com inúmeras possibilidades de investimento em marketing e fazendo a consciência da população em virtude desses investimentos fortíssimos em marketing, faz com que as pessoas sejam eleitas. Então, assim, o modelo precisa mudar. Nós precisamos ter opções claras dessas questões que estão sendo posicionadas hoje dentro do Congresso e do Senado Federal. Para seguir em frente, Alexandre, os grandes alvos da manifestação foram os deputados em geral, mas principalmente o presidente do Senado, Renan Calheiros, que vem se tornando o novo Eduardo Cunha, né, novo inimigo público número 1, né, e também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em menor escala. Mas o presidente Michel Temer, de certa maneira, né? Foi poupado. Foi poupado. Você entende que a população está temerosa de que a gente tenha um novo processo de impeachment e a estabilidade do país, que estamos aí lutando a duras penas para recuperar esse mínimo de estabilidade, entendo apenas pela solidez da equipe econômica? Só isso, no meu entendimento, com todo respeito. Não, né? ao que parece, essa é a visão mesmo, Zé. É um poupar não poupando, né? Sabe-se da situação da qual o presidente Michel Temer também faz parte. Não tinha aquele programa de humor, assim, a população disse Michel Temer, olha, dessa passou, mas tô de olho no senhor, lembra que tinha? Mas vai continuar de olho. Isso é papel. Eu acho que foi fundamental o que nós vimos ontem por todo o país. Volto a reiterar aqui, Zé, ouvintes e Maxwell. A forma como foi conduzido os processos, com muita tranquilidade, com muita parcimônia, né, com o entendimento de que nós temos que cobrar os nossos direitos. E isso a gente viu. Nós não vimos baderna, nós não vimos nenhuma agressão. Né? E por falar em agressão, eu até comentava com o Maxwell aqui antes do programa, nós recebemos um vídeo pelo WhatsApp que se o que acontece na Ucrânia pega a moda aqui no Brasil, vai ficar ruim para deputado, viu? Lá simplesmente eles jogam os deputados e senadores na lata do lixo, literalmente. Agora que a gente tem as nossas caçambinhas aí na rua, você imagina deputado, vereador, governador indo pra lata do lixo. Isso está mostrado nos vídeos, né? Espero que isso não aconteça aqui, que nós tenhamos um pouco mais de sabedoria, mas o que mostra como uma população está insatisfeita, a que ponto ela chega. Agora, o maior poder de todos nós,
E não vamos falar aqui por trás do microfone, é muito fácil. Não, a população, nós fazemos parte da população, nós somos a sociedade, inclusive. Nós temos o grande poder. Deputados e senadores, daqui a 2 anos, ou a 1 ano e 9 meses, estarão sendo colocados à prova. As eleições majoritárias virão, inclusive com a eleição de um novo presidente da República. Que nós fiquemos atentos. O que não dá é pra gente continuar reclamando, achando que pode fazer baderna, e na hora de votar, elege-se sempre os mesmos. E que nós, tenhamos sim, por parte da nossa classe política, o entendimento de que todo político é um servidor público. Isso eu não me canso de dizer. Todo político é um servidor público. Ele está para fazer a serviço da sociedade e não de interesses escusos e pessoais. E na classe empresarial, da qual eu também faço humildemente parte, que nós tenhamos o entendimento que os negócios acontecem e deverão acontecer e continuarão acontecendo dentro da ética e do princípio da lisura, cara. E não usar de meios subterfúgios, não usar de meios escusos para conseguir negócio. Eu acho que está na hora, mais do que nunca, de passarmos a limpo a história desse país. E como também ontem ficou muito claro e evidente, apologia ao juiz federal Sérgio Moro, porque, por hora, não há dúvida que é um brasileiro que vem se mostrando numa retidão, numa preocupação muito grande de balizar aquilo que a justiça tem que fazer, que é com muito equilíbrio, com muita sobriedade, julgar os fatos. E ele tem se mostrado, é alguém que é avesso às mídias, muito embora nos últimos dias tenha sido muito procurado pelas mídias, em palestras e entrevistas. Sim. Mas tem se mostrado uma pessoa de muito equilíbrio e com muita retidão. E isso nos dá um alento, que nós esperamos sim, que quem cuida da justiça tem essa condição de permanecer ileso a todas esse vendaval de problemas que a gente vem enfrentando nos últimos anos. 7h27 é o Bom Dia CDL, programa jornalístico da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Políticos, dirigentes lojistas, Santos Praia Dirigentes Políticos, uma boa política, somos muito atuantes lá, inclusive eu faço parte da diretoria, estou aí na cadeira de marketing, dirigentes lojistas, a CDL Santos Praia, no melhor sentido, na melhor recepção da palavra. 7h27, voltamos já com a participação do diretor executivo da AGEM, Agência Metropolitana da Baixada Santista, o Hélio Vieira, vai falar sobre a questão portuária no nosso quadro específico e temas de interesse aí da região, já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o Bom Dia CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia. Vamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. Aqui Zé Torquato, agradecendo a sua audiência. Na bancada, os comentaristas Maxwell Rodrigues e Alexandre Nunes. E vamos falar daqui a pouquinho com o nosso convidado Oliveira, diretor executivo da Agência Metropolitana da Baixada Santista, a AGEM. O nosso comentarista Rogério Conde está numa feira da construção civil no Rio de Janeiro, o FICOM, e por hoje não estará conosco aqui na bancada. Semana que vem o Rogério retorna à bancada do Bom Dia CDL. E segunda-feira é dia de falar do maior porto da América Latina, 7h29. Agenda Portuária. A agenda portuária que recebe hoje, como eu já disse, o Hélio Vieira, diretor executivo da AGEM. Hélio, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos, ouvintes. Bom dia, Zé, Maxwell, Alexandre. Bom dia a todos. Eu que agradeço aí a oportunidade. Debatemos esse tema tão importante e caro aí à nossa região. Sem dúvida, Hélio. E antes disso, gostaria que você fizesse uma breve explanação sobre o papel da AGEM. Como é que atua a AGEM? Que eu entendo que há muita dúvida ainda. Muito embora a agência seja muito conhecida, muito difundida enquanto nome, talvez a sociedade como toda não tenha a noção exata do papel da AGEM. Você Perfeito. Poderia nos explicar? Não, ótimo. Essa oportunidade é sempre importantíssima. Na verdade, basicamente nós temos o Conselho de Desenvolvimento da Baixada, formado pelos prefeitos e pelo governo do estado. Temos um fundo metropolitano que reúne recursos dos municípios e do governo do estado, e tem a AGEM, que é o braço executor do Condesb. É isso que a gente precisa deixar sempre claro. A AGEM não faz ou desfaz por alguma forma que melhor entenda, né? O Condesb é quem dá essa linha, são os prefeitos junto com o governo do estado.
e que dão essa linha de atuação. Então, às vezes, há uma confusão muito grande, né? A AGEM vai gerenciar tal coisa, a AGEM vai fazer tal coisa, ou assumir tal situação. Bom, isso é uma decisão. Nós temos uma legislação que dá os nossos objetivos, que o básico é isso que a população quer e cobra, com razão, que é a integração, o trabalho conjunto, o trabalho mais produtivo, menos oneroso, mais objetivo, não é? Mais eficaz para a gestão pública. E é isso que é nessa linha que a gente trabalha, mas só diferenciando um pouco essa questão de quem pode fazer, como pode fazer, então sempre essa força deliberativa e essa força política, na verdade, dos prefeitos, principalmente aqui da nossa região. Vindo para a questão portuária, do ponto de vista estratégico, como é que a agência metropolitana ela vê o Porto de Santos, os projetos que são implementados, já que é o principal polo gerador de riqueza aqui da nossa região? Então, Zé, nós estamos tentando, né, retomar aí uma aproximação ao Porto, à Codesp, enfim. De maneira geral, nós temos um pouco no meu modo de entender, pelo pouco período de tempo que ali estou, mas o que a gente acompanhou durante esse período todo, há um distanciamento dos municípios, e digo dos 9, porque não adianta me dizer que o município lá da ponta não tem influência também do Porto, porque tem, e se não, porque não pode até comentar, mas enfim, há um distanciamento. No campo que é mais importante para a AGEM, que é o do planejamento, da visão de estabelecer o cenário e buscar um plano e metas envolvendo o Porto, a gente tem solicitado, e numa reunião que tivemos essa semana passada ainda no Porto, eu solicitei mais uma vez, vou buscar audiências agora, porque já o Celino, né, também nos atendeu, o Cleveland, diretor da coisa, também nos atendeu, já colocou técnicos junto com as nossas discussões no campo de mobilidade e logística. O que é fundamental agora, nesse momento, é o plano diretor do Porto, no nosso entendimento da AGEM. Nós estamos estabelecendo o nosso monitoramento em cima do plano de desenvolvimento estratégico que a AGEM apresentou em 2014, né? E para avançar nessa questão e no nosso plano de mobilidade, nós temos que ter primeiramente esse trabalho conjunto, porque se o Porto fechar esse plano, o plano diretor e zoneamento do Porto, sozinho, sem abrir, sem discutir, isso já vai causar, sem dúvida nenhuma, restrições a um avanço dessa postura de trabalho mais aí conjunto, integrado com o Porto. Maxwell Rodrigues. Eu já disse em outras oportunidades, Hélio, e volto a frisar isso. Eu acho que o protagonismo da AGEM, ele deve ser cada vez maior em virtude de todos esses impactos mencionados por você na região. Eu ainda não percebo isso por todas as partes, na verdade, Hélio, não só pela Secretaria de Assuntos Portuários aqui de Santos, como em relação à Codesp, ou até também propriamente pela própria AGEM, né? Que é a difusão ou a criação de um polo, não só tecnológico, mas também de capacitação para a mão de obra na região. Esse polo, e aí o Alexandre está aqui, é um especialista nisto também, além de capacitar toda a mão de obra, por ser um polo tecnológico, também atrai muito as questões de turismos, como é feito em outros portos espalhados aí pelo mundo. Você vê, Hélio, de alguma forma, alguma dessas cidades com esta preocupação a fim de criar um polo de capacitação e tecnologia na nossa região? Sim, veja, Santos mesmo tem essa iniciativa. Eu acredito que as universidades têm essa iniciativa, mas espero não estar equivocado, mas nós sofremos um golpe aí na questão de capacitação quando envolveu petróleo e gás. Nós criamos, naquele momento, surpreendentemente, no meu modo de ver, porque em relação ao Porto e sua amplitude, né, nós não tínhamos essa efetividade, mas em relação ao petróleo e gás nós tivemos, ou seja, aquela perspectiva de oportunidade de emprego, de trabalho, de negócios, muito bem. Mas isso foi, de certa forma, bastante frustrado, né?
Ao ponto de que terminais que estavam direcionados a isso hoje estão literalmente parando as suas atividades. Sim, que você citou inúmeras oportunidades para treinamento, para capacitação de nível técnico, de nível superior, foram abertas. As pessoas estão aí preparadas também para esse campo. Acredito que aí tenha faltado justamente essa questão do nosso fortalecimento regional, porque natural, diante de uma crise que a gente não pode esquecer, política, econômica, enfim, todo esse crescimento que continua na base de operação de petróleo e gás, os recordes são batidos mês a mês, mas todo esse resultado está sendo devolvido, vamos dizer assim, trabalhado lá com o Macaé, lá com o Rio de Janeiro. Não tivemos a expansão aqui. Talvez seja oportunidade também nesse aspecto, porque envolve Porto, né, também, claro. Talvez seja oportunidade de não perdermos a chance agora de nos prepararmos também para isso. Então, o receio, né, que a gente tem, isso que a gente queria, deseja estudar, né, isso que nós desejamos estudar também, é esse aspecto. Agora retoma o petróleo e gás. O que nós temos? O que nós fizemos? Nós temos as bases offshore, nós temos nossa lição de casa, desculpe, me parece também que nós não alcançamos. E dizer também que nós nos aproximamos bastante agora, junto à Associação Comercial de Santos, que tem uma câmara com o tema de petróleo e gás. Nós estamos juntando os nossos esforços, aí, ao invés de ficar reunindo de repente todo mês em 2, 3 lugares, a gente está tentando reunir também essa preocupação. Então é isso que eu queria deixar. Nós temos mais uma chance de nos prepararmos também para a questão de petróleo e gás. Quanto ao Porto, não há dúvida. Nós temos um parque tecnológico em alteração, em modelação, eu vejo assim, por parte aqui da cidade de Santos. Temos a oportunidade disso ser expandido de forma muito forte aí pelas universidades. Agora, nós temos que, é justamente isso, decidir, trabalhar junto para essa meta. Agora, Hélio, a gente está conversando aqui ao vivo com o Hélio Vieira, diretor executivo da AGEM, Agência Metropolitana da Baixada Santista. Você mesmo já falou nisso, mas quando se fala em Porto, quase que de uma forma gritante vem essa questão dos novos acessos. Uma necessidade premente que já deveria ter sido resolvida há muito tempo. Como é que está o acompanhamento da AGEM sobre essa questão? A AGEM realizou um papel fundamental à época, justamente naquele momento de proposta, né? Onde apareceu lá um determinado recurso, né? E então vamos atrás desse recurso para trabalhar os acessos ao Porto. Então, naquele momento, a AGEM trabalhou sábado, domingo, dia santo, feriado, reuniu prefeitos, técnicos, com todo o material que a AGEM possui de informações. Os municípios foi um papel importante e resultou numa proposta ao governo federal. Agora, o que me desculpe, mas o que é um tanto que inadmissível aqui no país é que toda a base de recurso de infraestrutura, na verdade, ele é o primeiro a cair, né? A gente não vê e o último a se recuperar. É uma situação que, de novo, eu digo, né? Nós vamos aproveitar agora essa renovação aqui, nessa transição e renovação nas prefeituras também agora. Temos prefeitos novos, temos condições novas, para puxar um pouco alguns temas, naturalmente, que os prefeitos entendam prioritários. Nós já sentimos que essa questão envolvendo porto e infraestrutura é uma delas, né? Quer dizer, nós estamos discutindo isso há 25 anos, 30 anos. Eu sempre digo, parece que nós ficamos, os 25 anos que nós ficamos sob o regime de exceção aqui na região, né? Nós não elegemos prefeito, não tínhamos políticos, esse período parece que se repete. Nós temos um atraso aqui. Eu digo, nós temos que reconhecer isso, senão nós vamos ficar cada vez mais para trás, né? Então nós temos um atraso em relação à nossa relação com o Porto, que hoje já não se vê tanto em outras regiões. Nós temos um atraso fortíssimo na questão da infraestrutura de mobilidade e logística, até pelas condições geográficas. Nós temos que ter mais investimentos constantes, né? Enfim, a luta é essa. Esse projeto agora, Santos está fazendo um tanto da parte dele, o governo do estado está fazendo um tanto da parte. Agora, que velocidade você executa isso? Como é que você já está pensando a continuidade disso? Eu estava falando sobre os municípios da Ponta do Sul, porque terminando a duplicação,
da Serra do Cafezal, ali na BR e tal, certamente é um acesso por Peruíbe, não é? E depois como é que você vai atravessar a ponte do Mar Pequeno? É isso, nós temos que estar duplicando a ponte do Mar Pequeno. Então o desafio nosso aqui, e mesmo o BRT, VLT, agora falando de mobilidade e transporte público, né? Daqui a pouco está pronto ali em Praia Grande, o VLT está pronto e você não consegue unir, interligar. Bom, enfim, o desafio é muito grande. Agora os recursos, eles simplesmente desaparecem, né? Do dia para a noite você não tem podíamos evoluir até por conta de Uzi Minas, mas enfim, é nessa linha que eu imagino que a gente tem que ter um planejamento firme, mas uma execução também acertada e continuada, né? Nós estivemos juntos, Zé e ouvintes, o Hélio e eu, em uma das palestras elaboradas pela própria CODESP, com a participação aí do governo federal, anunciando a questão do Portolog, que é um projeto que afeta diretamente aí todo o processo de cadeia logística e que contribui significativamente para que todos esses acessos sejam gerenciados de forma efetiva. E aí eu tenho duas questões para pontuar e gostaria até de saber a opinião do Hélio em relação a isso. A primeira delas, Hélio, é que o projeto inicial da CODESP me parece ser bastante tímido, né? Porque vem a contemplar única e exclusivamente os granéis vegetais, o que não atende aí em toda a totalidade essa problemática dos acessos ao Porto de Santos, porque você tem uma quantidade muito grande de transporte de vazio, você tem a parte de container, óleo e gás, entre outras condições de acesso ao Porto de Santos. Esse é um fator. O segundo fator é a questão da gestão das exceções, ou seja, de ter efetivamente caminhões motivados para acesso ao Porto de Santos, que é uma dificuldade muito grande hoje de se gerir estas informações. E o terceiro fator, quando a gente fala nesse novo acesso da entrada de Santos, Hélio, eu não vejo a participação efetiva não só da AGEM, mas também propriamente da CODESP dentro deste projeto. Você acha que em algum momento nós vamos conseguir unir esses três elos que são de suma importância para poder ter um projeto capitaneado e para resolver os problemas que nós temos hoje logísticos no Porto de Santos? Acredito sim. Essa é a nossa tarefa, é fomentar, incentivar também esse tipo de ação, né? Então, hoje os prefeitos se encontram numa situação de resolver problemas imediatos. Isso não adianta a gente esconder também. Já há um período grande, 2014, com os primeiros sinais, 15 com certo agravamento e 16 essa situação que todos nós conhecemos. Aí com uma eleição municipal. A gente acredita que é um momento, sim, adequado. Temos aí um período de 4 anos com esses prefeitos e buscar esse fortalecimento. Eu reconheço, como já disse anteriormente, que há justamente essa falta de unidade, vamos chamar assim, determinação para que a gente possa alcançar. E vamos buscar, mesmo nesse encontro que nós tivemos na CODESP, nós sentimos essa intenção. O Tetsu apresentou o plano mestre, o PDZ, que é local, a gente se aproximou, diz, olha, ele aceita a participação também da agência, a agência participando em nome dos prefeitos. Essa relação nós vamos ter que fomentar junto às administrações públicas. Eu acredito que a gente tenha relativo sucesso, mas vou insistir no seguinte: nós precisamos trabalhar muito forte porque precisamos de recurso. Projeto, por exemplo, desse acesso inicial nós temos, né? O projeto nós temos, está em execução uma parte, mas nós temos já como executar. Agora não temos o recurso, temos que ir atrás do recurso. Se o recurso não vem para cá, ele vai para outro lugar. Não adianta dizer que não tem recurso. Eu sempre falava isso e depois nós podemos fazer uma parte aqui sobre habitação, que é outra situação muito grave aqui na região que a gente não pode esconder. É uma das piores situações em submoradia no país, em regiões metropolitanas. Então, nós temos que ir atrás desse recurso que existe. Em algum lugar ele está, vamos trazer para cá. Muito bem. Acho que é nessa linha. Enquanto isso, que eu não tenho acesso, eu acho que eu tenho que evoluir na questão da ciência, aí, da mobilidade, da tecnologia, da logística do transporte. O máximo que a gente puder envolver. Toda vez quando a gente fala em ir atrás do recurso, efetivamente, depende muito
da relação política que existe dentro da região para buscar esses recursos, seja no governo federal, na esfera municipal ou estadual. E muitas vezes você consegue esse recurso, né? Vamos imaginar que a gente consiga esse recurso. Mas também é bastante evidenciado a falta de um planejamento em relação ao custeio, porque se faz o investimento, né, a fim de atender uma necessidade pontual como esta relacionada ao acesso, mas muitas vezes você não tem um planejamento de custeio, você não consegue deixar esse projeto, entre aspas, parado em pé. Dito isso, será que a melhor alternativa, uma vez que o dinheiro não some e o investidor ele quer investir, né? As empresas que são investidoras têm a necessidade do investimento e precisa fazer esses investimentos para atingir os markups que são planejados inicialmente. Será que abrir a possibilidade de PPP ou até PPI dentro do Porto de Santos não seria uma excelente alternativa nos momentos atuais que o Porto vem passando? Não, sem dúvida. Mas, novamente, a gente vai numa questão que praticamente é uma lenda, não é? Quer dizer, nós temos essas possibilidades fortes em alguns aspectos aqui da gestão pública relacionada a consórcios, por exemplo, nunca conseguimos sequer iniciar um debate a respeito, né? E a questão da parceria público-privada, da mesma forma, não temos experiências, nós temos que fomentar. O governo do Estado, através do Invest e de um setor específico para incentivo a essas parcerias, ele está trabalhando também nessa linha. Nós estamos até buscando reunião com o pessoal ainda antes do final do ano para poder, logo no início, estar com alguma formatação de algumas propostas que a gente possa trabalhar aqui na região ou estudar, não é, para que a gente pudesse apresentar. Então tem plena razão. A gente não, enquanto Estado, não vai resolver, ou se é que algum dia resolveu, não vai resolver nada sozinho, não é? Acho que se o seu trabalho for conjugado com recursos privados, muito melhor. Se você vê a própria experiência na capital, né, que seria um lugar, vamos dizer assim, um terreno fértil para você trabalhar público-privado. Na habitação recentemente também conseguiu de alguma forma muito ainda simples, né? Tímida, não conseguiu evoluir. Mas enfim, eu acho que é um dos caminhos sim que a gente tem logicamente traçado. 7h48, gostaria de agradecer a presença aqui do diretor executivo da AGEM, Agência Metropolitana da Baixada Santista, Oliveira, hoje no quadro Agenda Portuária, mas fica aqui já o convite para outra oportunidade para nós debatermos aí todo o arcabouço de temas que envolvem as necessidades metropolitanas e com certeza, já vou deixar aqui com a sua assessoria já uma nova data para você retornar e conversar com a gente ao longo de todo o programa. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, coloco à disposição o nosso site, viu, Zé? Pois não. Se quiser conhecer um pouquinho mais os trabalhos da AGEM e as perspectivas aí para a lei do Estatuto da Metrópole, já aberto lá, tem um hot site, um símbolo do Estatuto da Metrópole, a gente aceita sugestões já em vários desses temas, solicito aí para vocês, Maxwell, Alexandre, já participarem ali, deixarem já suas propostas ali na nossa discussão para o Estatuto da Metrópole. Ok, agradecer ao meu colega aqui, o Marcos, jornalista, que acompanha o Hélio. Vamos para o intervalo, Bom Dia CDL volta já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom, estamos de volta com o nosso programa, o Bom Dia CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Tem aqui o apoio cultural da Home Life, especialidade da área da saúde, que é o Home Care, que é a especialidade máxima da Home Life, com muita competência, uma visão de medicina humanizada, né? Já que quando você tem um ente querido doente, toda a família adoece de certa forma, né? Então eles têm uma equipe multidisciplinar, muito competente, formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfim, uma gama de serviços completa que vai desde o atendimento domiciliar mais simples ao mais complexo. Conheça o que a Home Life pode fazer por você. Agora em nova sede, Ana Costa 146, 17º andar, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3202-6440. Home Life, especialista em assistência domiciliar. Estamos hoje com o Maxwell Rodrigues na bancada, o empresário e consultor portuário, e o empresário e diretor executivo do Santos Região Conventions and Visitors Bureau, o Alexandre Nunes. E temos também a participação dos nossos ouvintes. Por favor, Jana, vamos lá. Zé, tem 2 ouvintes. O Flávio Pedroso disse o seguinte: bom dia, gostaria de saber por que o ônibus da faixa exclusiva no centro não respeita.
sai da faixa, invade a faixa de carros e não tem fiscalização. E o outro ouvinte é o Álvaro de Lima, que diz o seguinte: uma sugestão, abrir uma frente de trabalho. Cadastre esse cidadão e dê condições para que sejam produtivos, frentes como limpar as vias de matinhos nas guias, no rebaixamento de guias para cadeirantes e reforçar as pinturas nas vias. Enfim, oferecer trabalhos em relação aos moradores de rua. Ok, obrigado às sugestões aí, também as manifestações do Flávio e também do Álvaro. E quanto a questão da falta de fiscalização, com a resposta a CT, Companhia de Gerência de Tráfego de Santos. Caso Ioki, a Justiça de São Paulo condenou na madrugada de hoje a bacharel em Direito e Técnica em Enfermagem Elise Matsunaga pelo assassinato, esquartejamento e ocultação do cadáver do marido, Marcos Matsunaga, em maio de 2012. Elise foi condenada a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão em regime fechado. O julgamento durou 7 dias e foi um dos mais longos da Justiça de São Paulo. Até esse júri teve uma particularidade, né, que os jurados faziam questionamentos, várias questões, às vezes cerca de 50 perguntas, né? Tanto para advogado, como para promotoria, enfim, para acusada. Então foi algo que fugiu do protocolo. O Alexandre, o presidente nacional do PT é categórico: Lula é o candidato do partido em 2018 e não existe plano B. E aí? Plano B? Mas ainda tem plano para isso? Eu acho que nós temos que aguardar. 2018 ainda faltam 2 anos. Até lá, muito processo investigatório que corre na Justiça Federal deverá vir à tona. E se é que vale a tal da ficha limpa, a gente tem que ter muita cautela aí em postular nomes às eleições majoritárias de daqui a 2 anos, R. Eu acho que o nosso presidente do PT aí está sendo muito otimista em apontar esse nome. A questão, e o que eu lamento, porque mostra que é um partido enfraquecido que só tem uma única peça para jogar o jogo político desse país. Maxwell? Mas, Alexandre, eles acreditam fielmente que nada abala esse partido. Eu já disse isso algumas vezes e me parece que eles vivem num universo paralelo ao nosso. A realidade deles é muito diferente da realidade da grande população. Mas, considerando que de alguma forma isto venha a ocorrer, o que mais me preocupa, Zé e Alexandre, é quem irá concorrer juntamente com o Lula na próxima eleição. Nós não temos ainda uma grande representatividade para que possa concorrer, caso, volto a dizer, esta seja uma possibilidade da participação do Lula no próximo pleito em 2018. Nós temos ainda a carência muito grande da representatividade de algum governante ou de alguém que possa ocupar esta cadeira. É evidente que os que lá estão, muito dificilmente consigam ter o apoio de grande parte da população. Quem que você entende hoje que está no páreo como pré-candidato? Tem alguns nomes aí que, o Geraldo Alckmin é um governador de São Paulo, está bem em voga, Ciro Gomes. Existem nomes que estão nesse tabuleiro de xadrez, que é a política brasileira, mas eu ainda vou aqui adotar uma postura bastante conservadora. Prefiro aguardar o curso das investigações da Lava Jato. Não só da Lava Jato e outras tantas investigações estão sendo encaminhadas, porque talvez nós tenhamos muitas surpresas ao longo do período até 2018. O que, por outro lado, Maxwell, nos deixa muito preocupado é que a situação de descontentamento de todos nós, da população brasileira, com a classe política é tão grande que acaba também inibindo eventuais pessoas, profissionais, gente do bem, de querer assumir determinadas posturas, de querer pleitear o voto popular para assumir, seja a vereança, seja a prefeitura, seja a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal. A situação é tão triste, a história política desse país é tão triste, que as pessoas de bem têm se afastado da política. Por outro lado, a gente vê, graças às redes sociais, essa discussão. Felizmente o Brasil acordou de se mobilizar, de discutir as questões que estão afligindo a todos nós. Mas, por outro lado, eu reitero, pessoas de bem cada vez mais se afastam dos quadros políticos por temer serem comparados
com quem lá está até hoje. Temer, né? Tem algum tipo de trocadilho? Não, tô falando aqui do verbo da língua portuguesa, não do sujeito que hoje ocupa a presidência da República. Eu acho, Zé, que um bom nome, me parece que está caminhando para isso, é o Caiado, né? Vem fazendo uma política bastante transparente e defensor da bancada ruralista. Exato, e caso continue da forma como está, tenho lá minhas dúvidas. Me parece que possa ser uma representatividade Jair Bolsonaro que vem também surgindo. Aí nós estamos indo para um lado muito, eu acho, muito radical. Da especulação, né? E da especulação. Então, vamos em frente com o nosso programa. Quero dar um recado para você da APO Planos Odontológicos Empresariais. O apoio cultural da APO é muito importante. Ela que atende muitas empresas de grande porte aqui da Baixada Santista, pode atender sua empresa também. É para pessoas jurídicas a partir de 3 vidas. Você já pode contratar o plano da APO, que é uma assistência odontológica de qualidade, tanto que a empresa é certificada pelo ISO 9001 em todos os seus departamentos. Conheça o que a APO pode fazer para você. A rede credenciada aqui na Baixada Santista, profissionais super competentes e alcance e cobertura nacionais. Vamos a APO, no site para você conhecer melhor, apoodonto.com.br, telefone 2104-4000. Às 7h58, para encerrar o nosso programa de hoje, vamos às novidades do esporte. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, grande abraço a você, Zé, ouvinte ligado na Rádio Santos, e a bola volta a rolar em território nacional na próxima quarta-feira, pelo menos isso com os profissionais, né? Vamos ter o segundo jogo da final da Copa do Brasil em Porto Alegre, lembrando que no jogo de ida o Grêmio, mesmo jogando em Belo Horizonte, venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 3-0. Com isso, a equipe gaúcha pode até perder em casa por um gol de diferença, que vai conquistar a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, que era para ter rodada ontem, vai ter toda a sua rodada, ou quase toda a sua rodada, né? 9 jogos no próximo domingo, às 5 da tarde. Lembrando que a partida entre Atlético Mineiro e Chapecoense e Atlético Mineiro não vai acontecer. Os dois clubes não entrarão em campo, claro, em virtude de tudo aquilo que aconteceu a semana passada, né? Lá próximo de Medellín. No final de semana, os corpos chegaram ao Brasil e os jogadores, convidados e meio colegas da imprensa, todos foram sepultados nesse final de semana em território nacional. Eu volto amanhã, Zé, para falar mais de futebol, com apoio cultural de Armazém 26, materiais elétricos de limpeza, no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega para você, 3221-3396, 3221-3396, Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, Zé. Tchau, Ricardo Martins. Tá difícil ainda falar de futebol, essa tragédia realmente nos pegou de um jeito, né? Não teria porque, nenhuma chance de ter a rodada do Brasileiro ontem, vamos falar a verdade, não teremos esse clima, e que a Chapecoense agora trace o novo caminho de reconstrução. Fica aí o alento das notícias boas quanto aos sobreviventes, não é? Da tragédia. Enfim, vamos torcer, pelo menos vai reverter um pouquinho, receber de braços abertos, que eles tenham pronto restabelecimento. O Bom Dia CDL, programa da CDL Santos Praia vai ficando por aqui, volta amanhã, comigo Zé Reitor 4, e convidados a partir das 7h da manhã, vem aí o Inteirinhas com o jornalista Rafael Mota, hoje com o Rodolfo Amaral como convidado, o Paulo Rogério, programa que você não pode perder dentro da programação jornalística e de alto nível aqui da Santos FM. Um grande abraço e até amanhã. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.